Então a gente tem esse privilégio que a gente chama de privilégio, que é conseguir estudar sem necessariamente precisar ficar preocupado ali em tentar se manter. Só que isso, na verdade, eu trago como reflexão porque é uma tremenda utopia. Ficar tantos anos sem trabalhar, sem ter uma experiência real, prática, de sustentar, de amadurecer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, cara, é uma grande utopia. Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal único e exclusivo que ajuda você que quer entrar na engenharia eletrônica, elétrica, de tecnologia, para você que já é aluno também, a colocar os seus ensinamentos em prática e prática de verdade e ser remunerado por isso. E galera, no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta bastante importante e que ela traz um contexto, ela remete de um contexto dos últimos vídeos que eu gravei para vocês. É o seguinte, será que ainda vale a pena fazer engenharia em período integral? Me fizeram esse questionamento uns tempos atrás no Instagram e eu acho que ele é ideal para a gente conversar nessa sequência de vídeos que eu vim gravando ultimamente, tá? Então, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e vou te dar os principais pontos a respeito da minha resposta. Se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para o YouTube compartilhar mais esse conteúdo. E fica comigo até o final, mas antes, solta a vinheta. Então é o seguinte, meu povo, antes da gente começar e responder essa pergunta, faz o seguinte, me acompanha também lá no Instagram, dá o follow lá, porque no YouTube você fica esperando eu postar os vídeos. Agora no Instagram você acompanha ali a minha rotina, meu dia a dia, todas as postagens que eu faço no Stories, no feed e etc. Então vamos lá. Será que ainda vale a pena fazer engenharia em período integral? E a resposta para essa pergunta é definitivamente não. E eu vou explicar por que não. Existem 3 fatores que eu elenquei que são os principais e que você precisa ficar ciente disso. O primeiro, com certeza, é a questão financeira. Se você vai estudar em período integral, como é que você vai trabalhar? Ou ainda melhor, vamos melhorar essa pergunta. Como é que você vai conseguir trabalhar em algo que vai agregar para a sua carreira, para o seu futuro profissional? Já que existem outras possibilidades de você ali conseguir o seu sustento fazendo alguns bicos, alguns trabalhos que são paralelos àquilo que você está estudando. Mas isso, profissionalmente falando, na sua carreira, naquele objetivo que você talvez tenha aí na sua mente, não faça tanto sentido, por mais que você aprenda outras habilidades. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos analisar o seguinte. Quando você entra para fazer engenharia em período integral, você vai ter dificuldade de conseguir trabalhar. E aí você vai depender de algumas outras bolsas da faculdade, você pode até conseguir projetos e tal, mas ainda é uma remuneração muito baixa perto daquilo que você pode alcançar, perto daquilo que você pode ter. E isso, cara, não vai ser legal para você ao longo dos anos e isso vai se tornar totalmente perceptível depois de 5 anos de engenharia ou até menos, quando você começar a perceber que aquilo que você está aprendendo não está sendo aplicado da forma coerente, da forma certa, e você não está conseguindo transformar aquilo que você está aprendendo, aquelas informações em conhecimentos, em uma habilidade que você pode utilizar para o seu futuro profissional. E eu tenho certeza que você não quer isso. Essa não é a melhor opção. E para você conseguir a melhor opção, eu fiz 2 vídeos importantíssimos que falam basicamente estratégias que você pode utilizar para conseguir algum trabalho que vai te ajudar profissionalmente na sua carreira e quais as estratégias que você tem que utilizar para conseguir esses trabalhos. São 2 vídeos diferentes que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas é o seguinte, galera, hoje a nossa geração ela teve um grande privilégio de conseguir trabalhar mais tarde. Alguns aí com 22, 23, 24 anos começam a trabalhar, o que isso era uma realidade absurda antigamente. Meus pais começaram a trabalhar muito mais cedo do que eu. E olha que eu comecei cedo também, comecei com 17 anos. Mas meus pais, por exemplo, meus avós começaram muito antes a ajudar dentro de casa. Então a gente tem esse privilégio que a gente chama de privilégio, que é conseguir estudar sem necessariamente precisar ficar preocupado ali em tentar se manter. Só que isso, na verdade, eu trago como reflexão porque é uma tremenda utopia. Ficar tantos anos sem trabalhar, sem ter uma experiência real, prática, de sustentar, de amadurecer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, cara, é uma grande utopia. Porque depois você vai entrar no mercado de trabalho
E aí você vai descobrir que as coisas são completamente diferentes do mundo acadêmico. Ali você vai ter cobrança, ali você vai ter que colocar os seus conhecimentos em práticos, é ali onde o dinheiro roda de verdade. Então as coisas precisam ser muito mais atentas, você precisa se dedicar muito mais, então é totalmente diferente. Então passar vários anos só estudando não é a melhor opção. E cara, eu te garanto, você não vai querer passar por isso. Então me ouve, se você ainda não entrou na faculdade, se você ainda tá muito recente na faculdade, eu tenho total certeza disso, tá? Ah, mas o fulano tem uma realidade diferente, fulano tem uma opinião diferente. Cada um vai ter uma opinião diferente porque cada um tem uma realidade diferente. Mas no fundo, se você pegar uma média geral, se você pegar e conversar com as pessoas e ver a expressão, o sentimento delas em relação àquilo que elas estudaram e como que está o mercado de trabalho, você vai ver que a percepção é bastante diferente, tá? E eu falo isso porque, como eu já falei, com 17 anos eu comecei a trabalhar e foi antes da faculdade. E hoje, 7 anos depois, eu tenho certeza de que isso foi extremamente benéfico para o meu desenvolvimento. Você entra na faculdade com uma maturidade muito maior, suas chances ali de se dar bem no mundo acadêmico também são maiores porque você cria uma responsabilidade maior. Então assim, é uma cabeça, uma maturidade completamente diferente, além dos cursos técnicos, além de todo o profissionalismo que você teve antes da faculdade. Então isso é importantíssimo. O fator financeiro, ele é o que mais acentua a resposta desse vídeo. Então, definitivamente não é a melhor opção e a gente vai conversar a respeito de outras opções mais pra frente. O segundo ponto, a segunda realidade que eu coloquei aqui para vocês é que nenhuma faculdade de fato é em período totalmente integral, que você vai entrar às 7 da manhã e sair às 7 da noite, ou 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Dificilmente isso vai acontecer. Ah, mas eu fiz isso durante 5 anos. Fiz. Porém, a maioria das vezes você vai ter ali basicamente uma carga horária de 32 horas semanais. Normalmente é esse o ponto que você coloca ali para um curso sem período integral. Alguns alunos podem pegar mais, outros podem pegar menos, mas definitivamente vão ser ali aproximadamente numa média 32 horas semanais. O que já é menos do que se você trabalhasse num emprego CLT, por exemplo, que você teria que fazer ali 40, 44 horas semanais. Isso significa que boa parte do tempo na faculdade você vai ter algumas janelas. Ou seja, você pode ter uma aula de manhã e depois só ter uma outra aula à tarde e ter aquelas janelas ali de 2 até 3 horas. Ou seja, não é totalmente integral e ali você poderia estar aproveitando esse tempo para conseguir trabalhar ou colocar os seus conhecimentos em prática. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar no vídeo, mas enfim, vamos continuar. E aí é o seguinte, esse tempo ali, teoricamente, seria utilizado para você estudar. Porque quando você estuda em período integral, normalmente as atividades são muito pesadas. E aí você vai precisar de um bom tempo extra aula, fora da classe, e estudando por conta própria para conseguir desenvolver aquilo que você aprendeu ali durante a aula. Porém, a gente é estudante, a gente sabe que isso não acontece de uma forma tão simples, é muito cansativo e tal, e a gente acaba estudando menos do que deveria. E outro ponto importante é que você não tem uma recompensa. Você estuda ali para garantir alguma possibilidade, e é uma possibilidade, não é um fato, de conseguir mais para frente ter oportunidades melhores de quem não fez a faculdade, quem não fez a engenharia de fato. Só que hoje em dia, se você balança uma árvore, cai engenheiro para todo lado. Então é muito comum você ter mais profissionais, porque hoje em dia, como eu falei, a gente tem o privilégio de conseguir estudar muito mais do que os nossos pais antigamente. Então isso é um fator totalmente preponderante. Não vai adiantar você estudar em período integral e você achar que você vai necessariamente aprender mais, porque o conhecimento colocado em prática no trabalho, ele é muito mais eficiente do que quando você coloca em prática dentro da faculdade. Porque, vamos pensar no seguinte, por mais que você tenha uma faculdade, que tenha muita prática, que você consiga colocar as coisas de fato ali, fazer os laboratórios e aprender e tal, aquilo nunca vai chegar aos pés de um projeto que você desenvolve como um todo num contexto de mercado de trabalho, num contexto de projeto onde você precisa entregar para uma determinada empresa, mesmo que seja freelance e tal. E isso, na minha opinião, é um fator que impede o seu desenvolvimento ao longo de muitos anos. Isso vai ser, não digo que vai ser ruim, mas digo que poderia ser melhor se você utilizasse
esse tempo de uma forma mais eficiente e que você consiga colocar essas coisas realmente em prática num contexto completo de um projeto, de mercado de trabalho, enfim, o que for. E esses são os 3 pontos fundamentais que baseiam a minha resposta de que não vale a pena fazer engenharia em período integral. O primeiro, o fator financeiro, principalmente. O segundo é que você vai estar perdendo tempo achando que a faculdade é integral quando realmente não é, então você poderia estar utilizando aquele tempo para alguma outra coisa. E o terceiro ponto é que nenhuma atividade acadêmica vai conseguir ser tão prática quanto algo que você trabalha ali para desenvolver no mercado de trabalho. Então são esses 3 pontos. Agora a pergunta que pode vir na sua cabeça é o seguinte: beleza, mas se ainda vale a pena fazer engenharia, se ainda vale a pena fazer engenharia em universidade pública, como é que eu vou fazer engenharia se a maioria das universidades públicas possuem o curso de engenharia em período integral? E é aí que vem outras 3 possibilidades para você. A possibilidade número 1 é aquela que eu falei lá no começo do vídeo, onde eu ia deixar para você o vídeo que eu falo sobre estratégias que você pode utilizar para conseguir trabalho mesmo estudando em faculdade pública. E o segundo vídeo é quais caminhos você precisa fazer ou quais estratégias você precisa utilizar para de fato conseguir esses empregos. Então, um vídeo é sobre as possibilidades e o outro é como você consegue alcançar essas possibilidades. Essa é a primeira opção, vai lá e assiste esses vídeos que tá bem completinho explicando passo a passo para você. O segundo passo que eu coloquei aqui para vocês é aprender a estudar num modelo onde você consegue colocar os seus conhecimentos de fato no fogo, em prática, de verdade, como se fosse o mercado de trabalho. E como que você vai fazer isso? A segunda opção também está num vídeo que eu deixei aqui para vocês. Uns tempos atrás eu gravei um vídeo falando sobre 3 dicas para deixar o curso de engenharia mais fácil. E depois que eu gravei esse vídeo falando sobre essas 3 dicas, eu gravei outros 3 vídeos explicando cada uma das dicas de uma forma mais aprofundada. E em uma delas eu te ensino a estudar de verdade, colocar os seus conhecimentos em prática para tornar aquilo habilidade, que é um dos pontos fundamentais aqui do canal, pegar todo o conhecimento da engenharia e colocar em prática de forma que você consiga utilizar na sua carreira profissional. Esse é o meu principal trabalho, esse é o meu principal fomento e desenvolvimento dentro da internet. Para você conferir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card também, ele te explica ali certinho um método sem blá blá blá, sem aquela encheção de linguiça que muita gente coloca aí, vários métodos de estudar diferentes, sendo que para estudar só existe um único método e você não entende, isso não é claro para você porque você passa a vida inteira fazendo errado. Então vai lá, assista esse vídeo, é bem simples que você vai entender como que funciona esse passo a passo. E a possibilidade número 3 é você conseguir fazer engenharia num horário determinado, num horário vespertino, num horário noturno, e etc. Algumas faculdades você tem essa opção, tá? A maioria vai ser em universidade particular, mas em algumas públicas você também tem essa opção. Por exemplo, na UFABC eu tenho um amigo que faz engenharia e ele faz no período noturno. Acho que em Curitiba, na UTF de Curitiba, também tem a possibilidade de você fazer engenharia no período vespertino. E aí a única coisa que vai mudar é o tempo de formação, que vai aumentar ali para 1 ano. Mas o tempo de formação aumentar em 1 ano não vai ser nada comparado a todos esses anos que você conseguiu aproveitar profissionalmente falando também. Então, para deixar claro, a minha resposta aqui é: definitivamente não vale a pena estudar em período integral. E uma quarta possibilidade ainda para você cursar engenharia em faculdade pública, mesmo que seja em período integral, é continuar acompanhando o meu trabalho, porque esse foi o principal. Assim, quando eu comecei a ideia e estruturar o que eu ia montar de desenvolvimento, levaram alguns dias, meses e anos para eu entender qual eram as peças que se encaixavam no conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui na internet. E aí, recentemente, eu publiquei um vídeo falando sobre o futuro do estudante e profissional de engenharia eletrônica e de tecnologia aqui no canal, que é basicamente o tema ali do meu TCC, explicando como é que isso funciona. Então, se você continuar me acompanhando, você vai ter muito conteúdo referente a isso que vai te ajudar a se posicionar ali como profissional, além de simplesmente um estudante de engenharia. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma opinião diferente, uma posição diferente, alguma outra possibilidade que eu não comentei aqui, conversa com a gente aqui, porque esse é o espaço ideal para a gente conversar. Se quiser mandá-la também no direct do Instagram, fica à vontade, porque esses conteúdos eu vou estar sempre compartilhando com vocês. Beleza? Olha,
Não se esquece, ativa o sininho de notificações, deixa o like, porque assim o YouTube consegue compartilhar mais esse conhecimento com outras pessoas. E para me acompanhar diariamente, acompanhar mais o meu trabalho, me segue no Instagram e também no Facebook. Beleza, galera? Como de praxe, para terminar o vídeo, abraço e até o nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo.